Gente, presta atenção. O crime de estupro foi o único que aumentou no Distrito Federal em comparação com o ano de 2017. Desculpa, 16, viu? 16. O ano de 2016 foi maior do que o 2017. Quem sofre com agressão nem sempre quer denunciar. Mas uma vítima fez o seguinte: decidiu falar e hoje encoraja aí outras mulheres a dar a volta por cima. Veja do que eu tô falando. Você vai ouvir agora um relato corajoso. Pra mim foi muito difícil, porque eu tava na casa do meu melhor amigo, um lugar no qual eu me sentia segura e eu não imaginava que ia acontecer uma situação como aquela. Então eu precisei de muitos meses pra me recuperar. Passei, inclusive, por uma internação, né? Porque meu estado de depressão, que já existia naquele momento, ele se agudizou ainda mais. Busquei apoio profissional com psiquiatra, tomei medicação, fiz terapia eu tô fazendo até o presente momento. E foi uma luta, foram muitos meses para eu conseguir me fortalecer e conseguir ter a coragem de fazer a denúncia. Esta jovem destemida, independente e comunicativa foi vítima de estupro no dia 14 de outubro de 2016. Aos 28 anos, ela criou coragem para contar o que aconteceu naquele dia. Foi no final de 2016, em outubro. Eu estava passando por um momento em que eu estava mal, deprimida. E eu fui passar uns dias na casa do meu melhor amigo. E esse meu melhor amigo morava com outro amigo, que foi a pessoa que praticou o crime contra mim. Eu tinha saído na hora do almoço, comecei a beber uma cerveja. Durante a tarde eu fiquei no apartamento, tinha uma caixa de cerveja, eu continuei, estava deprimida, enfim, passando por um momento difícil. À noite nós fomos para uma festa, o amigo dele chegou, a gente saiu. E quando eu cheguei, eu já estava passando muito mal. E ele já tinha pedido para ficar comigo e eu tinha falado 2 vezes que não nessa noite. Isso eu lembro. Só que meu estado de consciência já estava muito prejudicado, porque eu bebi durante várias horas e cheguei realmente passando mal. Então, eu acordei no outro dia nua na cama de uma pessoa que eu não me recordava do que tinha acontecido. E foi quando caiu a ficha, né, de que havia sido praticado, ele tinha praticado uma relação sem o meu consentimento. O drama vivido por Luísa reflete um cenário assustador. O crime de estupro foi o único que aumentou em 2017 na comparação com o ano anterior. O resultado são mulheres traumatizadas para o resto da vida e que lutam para tentar recomeçar. Não é fácil quando a gente passa por uma violência como essa, porque primeiro você tem que cair a ficha que aquilo que você enfrentou foi um estupro, que não é fácil, porque principalmente quando é uma pessoa conhecida que fez esse estupro, como é o meu caso, né? A sociedade, ela vê o estupro, a violência, geralmente naqueles casos em que o homem puxa uma mulher pelo cabelo e leva ela para um canto escuro. Só que a maioria dos casos de violência envolvem pessoas conhecidas. E existe uma dificuldade muito grande de você encarar que aquilo ali é realmente uma violência sexual. Enfim, uma falta de conhecimento e de sensibilização das pessoas em relação a isso que nós sofremos. E depois o medo da denúncia, que é um medo de ser taxada como mentirosa, de ser taxada como louca, que é um outro motivo que faz com que muitas mulheres não tenham coragem de denunciar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 883 casos de estupro no DF, um aumento de 32,4% em relação a 2016, que teve 667 ocorrências. Os registros incluem informações de estupros sofridos em anos anteriores. Quando observados apenas os crimes praticados em 2017, o crescimento foi de 12%, passando de 616 casos em 2016 para 687 no ano passado. A Record TV mostrou vários casos ao longo de 2017. Em setembro, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de violentar uma adolescente de 15 anos em Ceilândia. O suspeito ele teria feito um pequeno churrasco na sua casa com sua namorada e uma amiga da namorada, e após esse evento teria levado as duas para casa, e depois, quando não havia mais ninguém, ele teria convidado a sua vizinha, no caso a vítima, para comer uma carne na casa dele, e essa vizinha aceitou o convite e, ao que parece, a vítima relata que ele puxou ela para dentro de casa
e forçou o ato sexual, tampou a boca dela. Outro homem também foi detido suspeito de estuprar a própria filha de 9 anos. Nossa equipe acompanhou a prisão dele. O pai acusado de estuprar a filha tem 25 anos. Ele foi preso em uma casa onde se escondia no bairro Parque Alvorada, em Lusiânia. Segundo a polícia, ele fugiu e alugou a casa após ter sido denunciado pela família. Foi a própria filha de 9 anos de idade que contou tudo para a avó materna e para a mãe. Essa criança, ela estava na residência da avó, fazendo ali, ajudando a avó nos afazeres domésticos, e chegou a hora dela voltar para sua residência. Nesse momento, a criança se desesperou, começou a chorar. A avó questionou o motivo dela estar chorando. Ela, primeiramente, alegou que não queria voltar para casa porque lá tinha que lavar louça e ela não gostava de lavar louça. A avó estranhou porque ela sempre ajudou em casa, sempre lavou louça lá também, e começou a conversar com ela com um pouco mais de calma. E foi então que ela falou que não queria voltar porque o pai abusava sexualmente dela. E esses abusos consistiam em ele passar a mão nela, ele pedia para que ela tocasse nele, no órgão genital dele. Enfim, mas a gente sabe que esses abusos aconteceram desde quando a menina tinha 7 anos e não só apenas há 4 meses. Hoje a menina tem 9, como eu disse, então nós temos aí praticamente 2 anos que esse pai vem abusando da própria filha. Outro caso marcante foi o da menina Ana Iris. A garota, além de ser estuprada, foi morta pelo criminoso. Depois de ter sido linchado por populares que o acusavam de ter assassinado a menina Ana Iris, de 12 anos, o adolescente, de 16 anos, confessou ter matado a própria prima, que estava desaparecida desde o dia 10 de setembro. O autor, inicialmente, ele confessa apenas o homicídio e, para tentar se preservar, ele nada fala a respeito de alguma violência sexual. Ele disse apenas que a garota o seguiu até o alto do morro e lá, por um motivo que ele não sabe descrever, decidiu matá-la. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em mais da metade dos estupros registrados no ano passado, havia vínculo entre a vítima e o autor. E em 39% dos casos, o crime aconteceu na casa de um ou de outro. Além disso, mulheres de qualquer faixa etária correm o mesmo risco. A violência contra a mulher, muitas vezes, e as estatísticas mostram isso, ela começa a ser praticada principalmente dentro de casa, e inclusive a violência sexual. O estupro, infelizmente, ele pode ser praticado não só por uma pessoa na rua, mas ele pode ser praticado a partir de qualquer relação sexual não consentida, mesmo entre marido e mulher, entre mulher e companheiro. Então, qualquer situação que não é consentida se configura como uma violência sexual. Nós temos garotas, meninas, antes dos 18 anos, as estatísticas estão mostrando que passam por isso, mas também nós temos do outro lado mulheres idosas também, pessoas vulneráveis. As pessoas em situação de vulnerabilidade, elas ficam realmente muito mais frágeis e suscetíveis à violência, inclusive à violência sexual. Ela ressalta o que o governo tem feito para ajudar essas vítimas. Nós trabalhamos com uma rede de atendimento, de acolhimento espalhada em todo o Distrito Federal. Então, várias regiões administrativas, nós temos espaços em que as mulheres, as vítimas podem recorrer, podem ir pessoalmente, como também a gente tem um serviço por telefone 156, opção 6, que é um espaço para denúncia anônima de qualquer situação de violência praticada contra a mulher. Nós sabemos que a luta, o enfrentamento da violência não é só uma luta das mulheres. Os homens precisam ser incluídos nesse processo como agentes e que podem mudar a sua atitude, mudar o seu comportamento. Então, nesse sentido, a gente tem o núcleo de atendimento às famílias e às vítimas de violência, que são os NAFAVIDs, onde a gente acolhe e trabalha em grupos com homens que praticaram situações de violência. Trabalhamos com eles, com as famílias das vítimas e especificamente com as mulheres também. Este ano, outros casos de estupro também foram registrados. No Guará, um homem se aproveitava de menores de idade para cometer crimes sexuais. A repórter Aline Barcelos acompanhou tudo. Um homem que gostava de dar festas regadas a bebidas e drogas. O objetivo de Flávio Gomes de Souza, de 37 anos, era um só: se aproveitar de menores de idade
para praticar crimes sexuais. E foi em uma dessas festas, na casa do acusado, aqui no setor habitacional Bernardo Saião, que Flávio teria abusado de uma adolescente de 13 anos. Segundo a investigação, ele usou uma faca e teria obrigado a menor de idade a tirar a roupa na frente de todos que estavam presentes na casa de Flávio. Foi aí que começou uma confusão generalizada. Muitos jovens fugiram do local com medo das agressões de Flávio. Ele, então, teria obrigado a adolescente a entrar no carro dele e levou a menor para o Valparaíso e só depois permitiu que a jovem fosse liberada. A menina chegou em casa, contou toda essa história para a mãe dela. As duas foram até a delegacia, até a 4ª DP, no Guará, e registraram o boletim de ocorrência. Já no dia seguinte, a polícia conseguiu prender Flávio em flagrante. Isso porque ele já vinha sendo investigado por outros 2 casos também de estupro de vulnerável. Esta psicóloga explica que a vítima de estupro passa por algumas fases após o crime. Todas as vítimas passam por esses três momentos, aí cada uma num espaço de tempo diferente, que é o tempo do choque, da violência, o tempo que a gente chama de reorganização, que é o momento em que ela volta para suas atividades habituais depois do trauma, e o terceiro momento, que é o momento da acomodação, que é quando ela começa a efetivamente reagir e acomodar aquele trauma que ela viveu. Mas garante que é possível se reerguer do trauma. Sim, é possível voltar a ter qualidade de vida, né? Eu digo que uma ferida curada é uma porta aberta para você, inclusive, ajudar outras pessoas, né? O que acontece com o tratamento psicoterápico é que a psicoterapia ela vai ajudar o paciente a ressignificar aquela dor e a melhorar a sua autoestima, aceitação, sintomas de depressão que podem acontecer, para que essa vítima, né, passe agora a ter a condução da sua vida, a voltar a ter plenitude de vida, tranquilidade de dormir, de andar, porque muitos desses traumas impedem elas de terem uma vida social normal. Por isso, Luísa fez questão de mostrar o rosto durante toda a entrevista. Para ela, a vítima não tem que ter vergonha do que sofreu. Pelo contrário, a professora quer encorajar outras mulheres a dar a volta por cima. É possível se reerguer. Você precisa buscar ajuda profissional, você precisa se dedicar ao seu autocuidado, você precisa falar com as pessoas do que aconteceu e não guardar isso só pra você. E dessa forma é possível. Hoje eu tô esperando ser aprovada, ser chamada num concurso que eu fiquei em primeiro lugar. Depois de ter passado por essa violência, eu fiz essa prova de concurso, eu me dediquei completamente para estudar várias horas, fui aprovada em primeiro lugar. Tô começando a fazer um curso de gastronomia, né? Então, assim, uma vida que eu tenho e que essa violência vai ficar pra trás, sabendo que foi muita luta que eu tive que fazer pra me reerguer, pra me melhorar, pra cuidar de mim, mas que é possível e a gente precisa, enfim, com esse exemplo, poder falar pras mulheres que denunciem. Né, que elas falem com outras pessoas do que aconteceu, não guardem para elas. Existem pessoas que podem ajudar, existem mãos que podem nos ajudar a reerguer. E é possível ter uma vida plena e feliz enfrentando essa violência. Cara, parabéns pra essa menina aí, parabéns. Isso aí faz você encorajar outras várias mulheres que de repente está acontecendo agora. Uma violência contra a mulher, um estupro contra a mulher. E nesse caso, gente, a primeira, ela falou, fala com amigos, parentes, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é falar com a polícia, cara. É falar com a polícia. Sabe por quê? Quanto mais vocês falarem, mais eles vão dar atenção a esses casos. Quanto mais ocorrência tiver, mais eles vão dar atenção nesses casos. Pra você ter ideia, se eu não me engano, velho, faz um favor pra mim, uma conta aí de 2,5 vezes 365. Cara, foram vários casos o ano passado, macho. Vários casos o ano passado. 2,5 vezes 365, deu isso aí? Olha, 2. Aí eu pergunto pra você, eu tô fazendo as contas pra ver quantos estupros foram ano passado, porque a gente tem uma média de 912. A gente tem uma média de 2,5 estupros. Vamos colocar aqui por baixo, pra depois a estatística não vir reclamar comigo, depois a Secretaria de Segurança não vir falar comigo. 365 vezes 2, velho. 365 vezes 2, 730 casos. Mas eu tenho certeza que foram mais de 800 casos. Certeza absoluta que foram mais de 800 casos de estupro no ano passado. E aí, tá legal? Não, não tá legal. Mulher, denuncie.
Esses vagabundos têm que estar atrás das grades, denuncie! Ajuda a polícia a colocar a mão nesses bestas aí, tá certo? Então vambora, gente, que eu tenho muito mais aí pra essa senhora que fez o relato todo aí. Um abraço grande, um bom ano de 2018, que você consiga aí fazer tudo que você tá querendo fazer, seu curso de culinária. Eu sou doido pra fazer um curso desse, não consegui ainda. Então um abraço grande pra senhora aí, tá certo?